Olá, olá, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Quarta-feira, 9 de setembro de 2020. São 8 horas da noite, 20 horas aqui, horário de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Eu tenho muito orgulho de começar mais uma semana puxada depois de um feriadão. Feriadão esse que podemos comemorar somente nos nossos corações, a independência do Brasil, mas que estamos firmes e fortes aí com a esperança que o Brasil vai voltar a crescer e vamos passar por essa crise aí da pandemia com muita força. E hoje, para dar continuidade à live política, eu tenho o prazer de convidar ele, que é pré-candidato à prefeitura aqui de Cuiabá. E a ideia dessas lives políticas, antes de eu chamar, que eu já vi que ele entrou aqui na sala, é apresentar para vocês não somente o político, mas o cidadão. Como pensa um cidadão que sofre, que usa os serviços, que quer mudança. E eu tenho o prazer de chamar ele, Felipe Velaton, de Cidadania. Que ele é empresário, ativista social, criador do coletivo Cuiabá e Casa Coletiva. Boa noite, Felipe. Boa noite, Yuri. É um prazer estar com você, com toda a sua audiência. A gente está batendo um papo sobre uma Cuiabá diferente, uma Cuiabá viva. Valeu. Primeiramente, agradecer a tua disponibilidade, teu tempo. A gente já teve outras oportunidades aí na imprensa e esse canal é literalmente para nós jornalistas darmos aí a oportunidade das pessoas conhecerem o que foi feito, o que pode ser feito e fazer um panorama aí geral, né, de como está essa nossa cidade, Cuiabá. Queimadas, vamos começar por uma coisa que está sendo visível por todos os cuiabanos, mato-grossenses, é um problema cíclico, todo ano acontece, a ideia é que piora, as últimas pesquisas falam que piora a sensação térmica, as queimadas, a fauna, a flora. Você que tem uma bandeira muito ativa aí com o meio ambiente, com a sustentabilidade, Felipe, caso você entrar aí na Alencastro, qual é a tua contribuição, como você vê amenizar esse problema, que principalmente em período de pandemia se agrava? Eu acredito que já é um problema visível toda a época da seca. Começou agosto, setembro, os cuiabanos já sabem que começam as queimadas. A gente se acostumou com o período da seca, banalizamos as queimadas. E quando banalizamos uma situação que é crítica, aí se torna um problema que realmente precisamos resolver. Eu tenho uma clareza exata que só vamos resolver isso com tecnologia. Com programa de GPS, do que já acontece, de monitoramento. Se não houver um monitoramento forte das queimadas para prevenção anteriormente, a gente não vai conseguir evoluir nesse quesito. Vale ressaltar os custos, por exemplo, que o governo do estado tem com aeronaves, com a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, um órgão legislativo, tem um custo altíssimo com aeronaves. Por que não pensar em aeronaves também para fazer o combate dos focos de queimadas no nosso estado? Isso já acontece na pulverização agrícola. Então, novas tecnologias no combate para ajudar a brigada de incêndio, o grande trabalho dos bombeiros é que deve ser feito. Se a gente não aliar tecnologia para os próximos anos, uma nova maneira de combater, porque essa maneira que pega fogo, vai lá apagar, não está funcionando. Então, se não está funcionando, o que eu posso fazer? Tem que mexer com tecnologia, tem que trazer novos programas. E eu acredito também que esse sistema de aviação para combate a incêndio e também monitoramento talvez seja o futuro. Mas isso tem que ser com especialistas, tem que ser com a Brigada do Corpo de Bombeiros e com o governo do estado. Para quem está em outros estados aí, que a gente é acompanhado por vários outros locais, Cuiabá, assim como outras regiões do Brasil, passa aí por problemas seríssimos. A gente abre a varanda, a janela da nossa casa, do nosso trabalho, está nublado de fumaça tóxica, né, decorrente aí das queimadas, que a gente realmente nem sabe a origem delas, né? Muitos dizem que são pessoas de má índole colocando, outras naturais que acontecem devido às altas temperaturas, mas a gente pede aí realmente que os governantes se atentem a esse problema, porque é sério, principalmente no período de pandemia, que o principal órgão afetado é o pulmão. Falando em pandemia, eu ia deixar para o final, Felipe, mas assim, hoje a gente passa aí de mais de 100 mil casos confirmados aqui em Mato Grosso, mais de 3 mil óbitos, né? Num panorama geral, e alguns escândalos relacionados a superfaturamentos. Como é que você vê aí as medidas adotadas, tanto pelo municipal como pelo estadual, no combate à pandemia? Quanto ao municipal, eu posso falar com toda a propriedade, conhecemos, fiscalizamos um orçamento de mais de 140 milhões
que vieram ao combate do coronavírus, da Covid-19, e que nós tivemos denúncia de UTI fantasma, enfermaria fantasma. Fechamos com um decreto comércio antes de começar a pandemia, né? Um ajuste que foi desnecessário, que hoje os comerciantes sentiram na pele. É só você ver o número de placas do Aluga-se na Fernando Correia, na 15 de novembro, na Getúlio Vargas. A nossa cidade morreu comercialmente. Isso nos dói como comerciantes aqui dessa cidade. E nós percebemos também denúncias com gasto público. O dinheiro não faz mágica. O dinheiro ele serve para exatamente cumprir as necessidades básicas de uma prefeitura. Quando você paga na ivermectina, que nós denunciamos, que ela custava R$2, o governo do estado comprou a R$2, o município comprou a 12, você fala, olha, tá superfaturado esse medicamento. Quando você gasta com um profissional da saúde, um médico, um psiquiatra, 1.250.000 e o Ministério Público cancela esse contrato, você vê que a prioridade não são pessoas, não são vidas, mas a prioridade estão sendo contratos. E a gestão municipal não conseguiu combater essa pandemia mundial. Cuiabá passou vergonha nacional. Enquanto o prefeito ficou dando entrevistas para a CNN, Globo, e falando que nós éramos a capital que menos tivemos mortes, começou uma curva tangente e depois não conseguiu controlar. Faltou UTI, morreu pessoas, pessoas passaram fome, comércios quebraram por uma má gestão, que não trouxe uma gestão colaborativa. Esses comércios, por exemplo, que fecharam, Yuri, não foram chamados numa mesa para tomar decisão junto com outras entidades. Já o governo do estado, e aqui eu tenho que parabenizar o secretário Gilberto Figueiredo, a Arena, todo o trabalho que eles montaram a Arena para fazer testagens, exames, foi um modelo no Brasil. Eles também fizeram um hospital em Várzea Grande, né, ao lado metropolitano, para atendimento dos pacientes da Covid-19. Então, o governo do estado, na minha ótica, fez um trabalho melhor que o município de Cuiabá. Você acredita que a testagem não veio tardia, segundo alguns cientistas? Sem dúvida. Havia essa cobrança. Eu falei que no início da pandemia, quase em março, eu disse claramente para o secretário de saúde, quando eu tive a oportunidade, inclusive está registrado nos anais da Câmara, eu falei, olha, nós precisamos de duas coisas. O foco são duas compras. Testes, para a gente saber o que a população, se ela está com a Covid ou não, e UTIs. Não é mais nada. E depois veio a questão do protocolo precoce com medicamentos. Então foram três pilares. Testes, protocolo precoce e UTIs. Era para ter gastado dinheiro com isso. Tivemos aí denúncia com drone, com caminhão-pipa para desinfecção de uma cidade. Então foram gastos banais que certamente pessoas enriqueceram, contratos foram favorecidos e quem perdeu foi a população cuiabana e vidas tiveram que pagar pela essa ingerência da capital. A gente sabe que o jargão fica em casa, ele é complexo, né? A gente quisera nós que toda a população conseguisse ficar em casa, esperasse a vacina sair, esperasse a pandemia ser amenizada, mas a gente sabe que não é uma realidade cuiabana e muito menos brasileira e outras partes do mundo também. Consequência disso, de algumas falhas nessa gestão, é o desemprego, né, que aumentou terrivelmente, e a arrecadação que também vai diminuir. Vocês vão começar uma gestão aí de 2021 bem arrochada, popularmente falando. Como é que você pensa aí na retomada desses empresários que fecharam suas casas, a retomada para o emprego e para o empreendedorismo, a motivação desse pessoal que acha que o emocional está mais abalado, muito mais do que o financeiro, seguramente, né? Olha aqui, ó, já até coloquei o nosso quadrinho aqui do que a gente acredita de uma Cuiabá Viva. Cuiabá Viva, ela Eu vai vi ter 40 soluções, né? 40 Tava soluções. Tem falado também sobre intervenções, ocupações na cidade. Ocupamos um prédio abandonado há mais de 30 anos na Avenida do CPA. Temos ocupado a cidade com um pré-lançamento de campanha de drive-in. E o que eu quero falar, Yuri? Esse jargão fica em casa. Não funcionou para o comércio, não funcionou para quem precisa trabalhar, não funcionou para o feirante, para a doméstica, não funcionou para o trabalhador que ia para a empresa, não funcionou para a mulher que ficava em casa e era vítima de violência doméstica. Os casos aumentaram brutalmente.
onde a gente mandava ficar em casa, que é um lugar seguro, não foi esse lugar seguro para essas mulheres. E, de uma forma clara, próximo gestor vai ter que resolver as pedaladas fiscais de Manuel Pinheiro. Ele pedalou mais de 326 milhões. Quem fez essa denúncia foi o vereador Marcelo Bussic. Juntamente assinei com ele essa peça. Ele fez o mesmo crime fiscal que a Dilma Rousseff, pedalando mais de 326 milhões. Então vamos ter dívidas, pagamentos de notas fiscais, empenhos para o próximo ano, empréstimos na ordem de 700 milhões. Cuiabá, eu tenho que falar para o cidadão cuiabano que participa dessa live, Cuiabá quebrou. Cuiabá está sendo quebrada. E vai faltar recurso. Vai ter que enxugar a máquina, vai ter que fazer gestão e, principalmente, vai ter que fomentar o empreendedorismo. Uma cidade mais aberta, com concessões de espaços públicos para empreender. Uma cidade que tem que repensar essa questão do alvará, da burocracia. Hoje, os alvarás de... Por exemplo, eu vi restaurantes que pagam alvará de horário de funcionamento especial, que é, por exemplo, funcionar sábados e domingos, que tiveram que fechar seus restaurantes, mas o alvará está pago. Ou seja, eles não tiveram benefício nenhum. Pagaram o IPTU com o seu comércio 3 meses fechado. Também não tiveram desconto do IPTU. Eu vejo que o cidadão não se incomoda, Yuri, em pagar o imposto. Mas ele quer pagar o imposto e quer ter benefício, quer ter uma troca. Porque nada é de graça no público. A gente se acostuma como se fosse de graça. Ah, eu estou pagando, eu estou pagando imposto, contribuição, alvará, IPTU. Então, o próximo gestor vai ter que trazer uma cidade empreendedora, com tecnologia. Vamos dar um exemplo? Novas startups, novos negócios. Uma Uber arrecada 1% de todo o seu faturamento do Brasil para São Paulo. Já pensou uma empresa que tenha um produto digital que possa arrecadar em Cuiabá? A gente tem que trazer empresas para pagar imposto aqui, não para pagar imposto em Florianópolis, em Curitiba, em São Paulo. Cuiabá é a capital do agronegócio. E o agronegócio é um dos maiores setores do Brasil. Se a gente não trazer para nós essa vocação da capital do agronegócio e da capital dos 3 biomas do Brasil, Cuiabá vai perder oportunidades de crescimento na sua história. Eu que vim de fora, Felipe, eu percebi muito isso, porque conhecendo o Nortão, que é a região mais potente, né, do agronegócio aqui de Mato Grosso, eu senti muita dificuldade quando eu ia para as ruas fazer matéria, onde é que estava essa estrutura do agronegócio na capital do estado, né? A movimentação, os congressos, os simpósios, a rotatividade dos hotéis, o incentivo ao turismo local, que eu acho que isso vai casando, né? Quando você tem um local agradável, atrativo, você acaba unindo o útil ao agradável. Faz um congresso em Cuiabá, as pessoas vão conhecer a Chapada, conhecer Nobis, e vai juntando e vai dando rotatividade econômica à capital. Eu senti muita dificuldade de visualizar essa força do agronegócio na capital de Mato Grosso, assim, na prática, né? Foi uma visão minha, né? Posso estar enganado, mas foi uma visão minha. Nós temos famílias, Yuri, que faturam bilhões. Temos os maiores grupos financeiros do país dentro do nosso estado. E nós somos referência em mega empresários e agricultores que representam o agronegócio como produtores, os maiores produtores individuais. Cadê essa riqueza? Na cidade deles, cadê essa riqueza? E cadê essa riqueza na capital, que é uma capital de serviços? Porque nós temos parques que estão abandonados, porque nós temos áreas que poderiam ser concedidas ao privado, para que o privado possa também utilizar com o seu nome, com a sua marca e trazer um programa de estruturação ambiental dentro da nossa capital. Nós somos a porta de entrada do Pantanal, o Pantanal pegando fogo, né? E a minha pergunta, o meu questionamento que eu faço é onde estão, né, os grandes grupos apoiando também essas cidades que precisam, né? O Estado hoje não é competente para tudo. Uma sociedade funciona em 3 pilares: governos, sociedade civil organizada e empresas. Se a gente não tiver esse sistema dos 3 juntos, nós não vamos conseguir trazer essa riqueza deles para as cidades. Não, você trabalhou muito tempo no MT-Par, né, na participação. Então, você vê a importância aí do público e privado, né, do público e privado. Nessa reestruturação, nessa retomada econômica de Cuiabá, como você vê? Porque muitas pessoas falam, alguns analistas, que o agronegócio retém grande parte do lucro, né, que poderia ser repartido muito mais para o Estado, para o município. Como é que você vê isso? Eu vejo que essa riqueza do agro tem que ser rediscutida.
Eu vejo que também eu não sou a favor de uma tributação ainda maior nas cadeias. A gente prova que transferir arrecadação significa transferir também altos preços, né? O preço é repassado novamente. Mas a gente precisa montar cadeias. O que é cadeias? Hoje a gente planta esse grão, coloca dentro de uma carreta e vai para um porto. Então quem que ganha nessa cadeia? É feito o transporte desse grão. Quem é o dono do porto muitas vezes é até essas empresas que plantam todas essas lavouras, e essa riqueza vai para onde? Vai para o bolso de poucos empresários e depois vai para outros países. Industrializar é transformar esse grão em proteína animal e criar, e tiver avicultores, suinocultores, criar uma gama de empregos na industrialização do grão. Industrializando esse grão, nós temos emprego na cidade, temos cadeia de equipamentos, manutenção desses equipamentos, nós temos uma cadeia de empregos. É só perceber as duas cidades do Médio Norte, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, que se desenvolveram dentro da cadeia do agronegócio, e compará-las com cidades, outras cidades que não evoluíram, Campo Verde, Sapezal, Campo Novo dos Parecis, cidades que eram maiores até do que essas cidades do Médio Norte. Qual foi a diferença dessas cidades do Médio Norte? Elas industrializaram o grão. E nós precisamos industrializar. Não dá para trazer in natura e levar para outro país industrializar. A gente precisa fazer isso no Mato Grosso. E temos vocação para isso. Nós temos aqui, ó, nós estamos no meridional, no centro geodésico. Nós estamos na mesma distância do Pacífico Atlântico. Então nós estamos em uma posição que a gente pode pensar o Pacífico. Temos que pensar o Pacífico. Temos que fazer um projeto de países, né, de amizade e de parceria comercial com os países do Oceano Pacífico. Então, é possível deixar essa riqueza no estado de Mato Grosso. Vamos agora falar um pouquinho, Velaton, da questão da oposição e desse norte aí das eleições de 2020. A oposição sempre foi muito marcada, né, nesses últimos anos, na fiscalização aí da Manuel Pinheiro. A gente falou de alguns impostos aqui da capital, mas o que eu quero deixar antes de fazer a pergunta para você é que a população muitas vezes é desinformada. Para que servem os impostos? Qual é a função de um vereador? Então, assim, ela cobra algumas coisas, às vezes, que não tem cabimento. Eu recebi 3, 4 perguntas no mesmo sentido que eu vou te refazer aqui, que foi a seguinte: a oposição ataca, mas o que de fato foi feito nesses anos? O que nós fizemos nesses anos de uma forma bem clara, a oposição fiscaliza. Eu não tenho poder de executar. Inclusive, até teria. Com as emendas impositivas, eu poderia pegar minhas emendas e falar, olha, quero aplicar nesta área. E eu coloquei todas as minhas emendas na saúde. Coloquei no antigo pronto-socorro para reformar a pediatria e não aconteceu. Coloquei no Hospital do Câncer para abrir as UTIs, não investiram as minhas emendas impositivas. Então, quem executa e faz é o prefeito. Nós, vereadores, cobramos. E nós conseguimos reduzir por 2 vezes as passagens de ônibus aqui na capital. Nós lutamos contra uma licitação de 30 anos. Nós derrubamos uma quadrilha que monopolizava as UTIs, que estava há 14 anos roubando o povo matogrossense. Não era só cuiabano, não. 82 milhões. Não faltavam UTIs. Depois que denunciamos, nós acabamos com essa máfia. Também fizemos um trabalho de cortar uma suplementação. O Emanuel quis usar a suplementação para a Câmara. Eu fui o único vereador da história a impedir a suplementação, ou seja, mais orçamento, mais dinheiro para os vereadores. Nós conseguimos segurar 4 milhões só na Secretaria de Obras, ou seja, a gente conseguiu deixar esse dinheiro para onde? Para a população, para ser usado no asfalto. Então, o trabalho de fiscalização deu um resultado dos aluguéis fantasmas. Os aluguéis fantasmas, nós denunciamos mais de 4 aluguéis fantasmas. E foram denúncias e denúncias. Obras inacabadas que estavam paradas há mais de 7 anos, 4 anos, que nós cobramos insistentemente. Protocolamos no Ministério Público, protocolamos no Tribunal de Contas e que foram retomadas. O trabalho da oposição foi incansável. Muita coisa aconteceu graças a uma fiscalização que não passou pano, tá? Que não fechou os olhos, que foi para cima e conseguiu cobrar para o povo cuiabano a retomada dessas obras, a fiscalização do orçamento, porque quanto mais o orçamento é fiscalizado, mais dinheiro sobra nos cofres públicos. Vamos dar um exemplo?
dinheiro que ia para contratos ilícitos, nós impedimos. Impedimos, e onde foi gasto esse dinheiro? Certamente na vida do povo cuiabano. Felipe, quando eu cheguei em Cuiabá, eu vi os burburinhos, inclusive com a Abílio, que foi um dos líderes nessa questão da fiscalização com vídeos, né, ônibus, Secretaria de Saúde. Você sentiu que melhorou a liberação da fiscalização ou continua na mesma até hoje? Porque a gente viu que tinha dificuldade, né, de fiscalizar. Vocês tinham dificuldade de entrar e fiscalizar. Inclusive, os vídeos demonstram isso. Melhorou um pouco a acessibilidade a esses documentos, a esses dados ou não? Nós tínhamos uma lei, um apenso à lei orgânica que nos dava a prerrogativa de buscar compartimentos em qualquer repartição pública. Graças a esse dispositivo, nós conseguimos fazer uma revolução na fiscalização do Legislativo cuiabano. Eu, vereador Abílio, vereador Diego Guimarães, vereador Marcelo Bussic, Dilemário, depois vieram os outros, Lilo, Quero. Nós chegamos num momento que nós tínhamos o poder de pegar documentos. Então a gente ia num pendrive e falava, eu quero o documento desse computador. Sabendo que tinha denúncia, sabendo que tinha irregularidade, sabia que tinham denúncias em todas as pastas de Cuiabá, principalmente na saúde. E por uma questão de uma liminar no Tribunal de Justiça, nós perdemos a prerrogativa dessa lei e hoje a gente não consegue coletar documentos. Inclusive os vereadores se tiraram esse poder, ou seja, eles revogaram essa lei, não quiseram criá-la novamente, e nós hoje não podemos coletar documentos nas secretarias. A gente pede formalmente o prazo durante 15 dias, mas muitas vezes esses documentos não são encaminhados. Qual que é o processo que nós fiscalizamos a Prefeitura Municipal de Cuiabá? Portal da Transparência. Nós lemos muito o Diário Oficial, nós lemos muitos os contratos, nós conhecemos sobre a questão do orçamento, da fiscalização. Eu posso dizer que a bancada do município de Cuiabá é uma das melhores do Brasil. Não perdemos para ninguém esses vereadores que fiscalizaram mais de 100 milhões de reais nessa legislatura. Que maravilha. Eu acho que é isso mesmo. As pessoas que estão assistindo que não sabem a principal função, porque fizeram várias perguntas para mim. Que projeto de lei? Eu falei, gente, a Câmara Municipal, ela fiscaliza o trabalho da Prefeitura. Ela pode até jogar algumas ideias, mas o papel dela principal não é esse. Então, assim, a população realmente não conhece. Eu até sou muito adepto à educação política nas escolas, uma introdução da política nas escolas, para que as pessoas entendam qual a função de cada representante delas. Porque a gente vê adultos, pessoas idosas, aposentados, me enviaram perguntas que realmente são de cunho informativo. A Câmara, inclusive, a Assembleia Legislativa, o Congresso, deveriam fazer campanhas explicativas para qual é a função, direitos e deveres do cidadão. Porque acaba que a gente fala e às vezes fala inglês ou outro idioma com um cidadão que não entende o que a gente está falando, né, Felipe? Eu sou adepto à educação. A educação é a base para mim de tudo, né? Não tem como a gente forçar a pessoa a engolir uma informação se ela não tem a base, né? Já que você está falando em educação, vale lembrar, é tanta denúncia que a gente esquece. É tanta denúncia nessa gestão que a gente esquece. Tivemos 3 secretários afastados. Um preso, que é o da saúde, e 2, um da educação, e o procurador-geral, que foi controlador, afastados por corrupção na educação, por superfaturamento em creches. Faltando creche para as mães, faltando vaga nas creches, e essa gestão superfaturando creche. Então foi isso que aconteceu. Tem que começar na educação, é com a educação que a gente pode mudar esse país. Vamos dar um exemplo de leis? Leis, as melhores não passaram. Transparência do custo de publicidade. Nós apresentamos, não foi para pauta, não foi. E quem pauta? O presidente da casa, Misael Galvão. Pedimos uma lei contra o nepotismo, indicações políticas de pessoas que não são da sua área. Por exemplo, a pessoa formou em turismo e ela está na controladoria na questão do orçamento, ou seja, ela tinha que ter formação na área. E aí, a pessoa é uma coordenadora da área, mas não tem conhecimento nenhum. Coordenação da saúde bucal, não é um dentista, é uma pessoa formada em uma outra área que não é especializada. Enfim, nós tivemos projetos de lei relevantes que não foram aprovados. Por quê? Porque atacam diretamente uma gestão que não é pautada pela eficiência. E quando a gente fala de educação, a gente não fala só em educação básica, né? Até te parabenizo pelo projeto Protagonize, que não deixa de ser um processo educativo para pré-candidatos aí a vereadores, que você reuniu especialistas do Brasil inteiro para qualificar essas pessoas e até para ver se realmente é o que elas querem, porque política não é fácil fazer.
Você sempre está ali na mira, né? Ou da oposição ou da base, e você está levando chumbo todos os dias. Então, assim, como foi esse processo educativo com esses tanto de pré-candidatos a vereadores? Qual foi o resultado disso, Felipe, que você vê hoje? Protagonize, a gente revolucionou a história da educação política do Brasil. Somos um dos maiores programas hoje e é prata da casa, é de Cuiabá. Cuiabá deve se orgulhar. Nós temos pré-candidatos a prefeito do Brasil inteiro. Temos em Recife, temos em Florianópolis, em Mogi das Cruzes. Nós conseguimos pré-candidatos no Brasil inteiro. Aqui em Cuiabá foram formados mais de 100 pessoas e hoje estão indo para as urnas aí. São pré-candidatos, mais de 45 pessoas. Nós temos diversas mulheres, a gente aumentou a densidade de formação política para as mulheres. A gente acredita que a gente precisa subir essa régua, não só qualitativamente, mas quantitativamente também. Quantidade de mulheres, mais de 30%. A gente percebe que esse jogo foi criado por homens e só chamam as mulheres na hora das urnas, né? Para cumprir os 30%. E não. A gente acredita que elas têm que passar também por uma formação, gostar, aprender essa linguagem da política, porque é muito importante. Esses dias eu estava num churrasco, aí eu cheguei no churrasco, um churrasco político. Eu falei, cadê as mulheres? Vocês têm que inserir as mulheres. Então a educação começa com a quebra de crenças, né? A gente tem que inserir mais a população, falar mais sobre... Tem assuntos mais agradáveis no cotidiano, né? O cantor que você segue, o time de futebol, mas a política, ela ordena toda a sua vida. A educação política tem que acontecer nas escolas, a educação empreendedora também. Esse formato que nós temos hoje de educação não vai formar cidadãos preparados para o mundo que está mudando. A gente precisa mudar esse modelo, inserir novas pautas e novos projetos. E não é um dever só dos políticos, é um dever também da sociedade, de voluntários. Como você falou, da Casa Coletiva. Hoje, um projeto que eu fundei com o Coletivo Cuiabá, que hoje eu não estou à frente, que está à frente são mulheres, e mulheres excepcionais, fortes, que hoje tem balé, muay thai, jiu-jitsu, aula de inglês, reforço de português. Mas por que isso? Custa quanto isso para o Estado? Nada. Porque é feito por voluntários, por pessoas que dão o seu tempo. Se nós não tomarmos para si a cidade nossa e as pautas que a gente quer mudar, certamente a gente sempre vai entrar no lugar de torcida, de arquibancada, só criticar. E a gente precisa de pessoas para fazer. E você falou de um assunto muito importante aí. Antes de eu passar para o próximo tema, Felipe, tem algumas pessoas falando da imagem e do som. Vão dando um feedback se a imagem tá boa, o som, porque para mim tá tudo ótimo aqui. Não sei como é que tá para vocês aí. Eu sempre brinco que esse horário é o prime time da internet e da TV. Todo mundo está usando a internet, a televisão, então congestiona e a gente fica aí brigando por uma boa transmissão. Mas vamos que vamos. Vamos para cima. Falando das mulheres, você está aí com mulheres de ação, né? A gente vê que cada vez mais as mulheres estão se inserindo na política, não somente com o número, mas como literalmente uma representatividade para a população. Os últimos dados, se eu não me engano, 11% só das prefeituras de Mato Grosso são constituídas por mulheres. Então, assim, como você vê esse avanço das mulheres na política, mas não somente para ganhar uma eleição, mas para adquirir respeito e voz dentro da política? Eu acredito, Yuri, que não existe mais política com esse pensamento masculino, machista, de sala fechada. Acabou. Acabou. Se você não inserir cada vez mais diversidade, paridade, eu não acredito que a política vai ser transformada. Nós precisamos de pessoas que representam suas causas reais, não padrinhos de grupos políticos. O que a gente mais luta é para quebrar esse monopólio da política, que é feito de sobrenomes. Tem uns 3 sobrenomes aí que estão mais de 40 anos na política, mais de 30 anos na política. Eu quero ver novos sobrenomes, eu quero ver novas pessoas, eu quero ver novos empreendedores, eu quero ver novas marcas, eu quero novas representações. Eu estou cansado desse modelo de cidade que é feito para poucas pessoas, que fica realmente no monopólio político, monopólio de comércio, monopólio, e todo monopólio prende, sufoca o crescimento. Então, eu vejo que o parlamento é a voz da sociedade. Então, cada parcela ali está representando uma parte da sociedade. O meu questionamento que eu faço é o seguinte:
Se as mulheres têm voz, então por que elas não têm uma voz na Câmara? As Mulheres em Ação foi a semana que eu fiz a questão de que elas usassem a rede fosse delas, que elas pudessem falar o que elas quisessem, que elas pudessem fazer entrevistas, baterem papo, e eu sou coadjuvante. Eu sei dar totalmente espaço para as pessoas puderem usar esse espaço com qualidade, né? E eu vejo que as mulheres, as pré-candidatas do Cidadania, estão preparadas. Eu tenho Michele Scopel, da Causa Animal, tem a Neure, que é uma mulher empreendedora, a Bia, que é uma juventude do CPA, participou de movimentos estudantis do Liceu Cuiabano, tem a Fátima, que é catadora, que conhece a coleta seletiva, mulheres como a Maísa, a Muriel, empreendedoras, mulheres da justiça comunitária e que conhecem a justiça, como a Letícia e a Letícia. O nosso time é um time de mulheres gigante. A Silvânia, que foi líder comunitária. Sabe quando você está com um time de mulheres reais, né? Então isso deixa a gente muito firme do nosso propósito, né? E eu acredito que é dessa forma que a gente pode mudar a política. Inclusive, o seu esquadrão lá pelo site está bem diversificado mesmo, né? Dei uma olhada hoje, tá bem diversificado. Isso é muito bom. Vários pensamentos, várias ideologias. Tem uma pergunta, Felipe, que eu acho que não sei se já te fizeram alguma vez. A gente sabe que o partido ele é muito importante, mas muitas pessoas não sabem que bandeira se vamos seguir sempre o que o partido manda, o que o partido quer. E estudando um pouco cidadania, eu vi que eles defendem um voto não obrigatório. Você concorda com esse posicionamento de cidadania? Que o voto não seria um dever? O Cidadania, ele fomenta principalmente a educação do cidadão, que a obrigatoriedade do voto gera também a corrupção. E ele passa também por uma educação política. A gente precisa educar as pessoas para votar. Esse sistema hoje que nós temos, em que a gente não educa a população, né, conforme os cargos, quais são os cargos, qual é a competência de um vereador, de um prefeito, afasta a classe política da sociedade. Eu tenho a minha posição contra ao voto. Eu acredito na liberdade da pessoa, na escolha dela. O Partido Cidadania vem numa onda muito liberal, entendendo e respeitando a liberdade do indivíduo, de escolha do indivíduo. Eu acho que mais do que obrigar alguém a fazer algo, a gente precisa educar alguém a fazer algo. Então, o voto obrigatório, para mim, é um modelo que deve certamente passar aí. Eu acho que aqui no Brasil a gente obriga as pessoas a fazerem coisas que elas não querem fazer. Eu obrigo num decreto o prefeito fechar uma empresa, mas eu não digo medidas de como fazer essa pessoa abrir esse comércio com segurança. Então, é muito mais fácil eu proibir ou eu falar o que você deve fazer, em vez de eu educar e ajudar a sociedade a transformar. E aí só soma o que a gente falou inicialmente, né? Que é a educação política. A partir do momento que as pessoas têm consciência da sua participação diária, que a política não tem como você viver fora de um sistema, você naturalmente se sente obrigado, entre aspas, a votar. Não precisa o sistema te impor. Você vai se sentir como cidadão que quer uma representatividade e quer fazer valer a sua voz, né? Isso é muito importante. Felipe, vamos falar aqui, estão saindo várias pesquisas, né? Hoje saiu, aliás, ontem ou hoje, não me recordo a data exata, do Instituto Olhar Dados, do site Olhar Direto, no qual Emanuel Pinheiro sai com 38,7%, seguido de Roberto França, Abílio, Gisela. Você estaria em oitavo posto, com 0,8% aí na intenção de votos. O que você fala dessas últimas pesquisas? Escândalo do Paletó fez 3 anos. Inclusive, hoje, Misael Galvão enviou de novo para a CCJR, né, para ver se vai voltar essa polêmica. Você que está nas redes sociais e nas ruas, você vê que realmente isso representa o cidadão cuiabano, essa porcentagem? Eu digo que já não começa pelos... Muitos desses sites são financiados pelo dinheiro do próprio prefeito. Então, certamente, as pesquisas vão favorecer a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Já no site opositor aparece Emanuel Pinheiro com 69% de rejeição. Segundo nossas pesquisas internas aqui, Emanuel Pinheiro tem uma rejeição que ele não vai ultrapassar. Ele não vai conseguir vencer essa rejeição. Rejeição é teto, ele não cresce mais que o teto. Porque ninguém mais quer prefeito corrupto.
Prefeito que coloca dinheiro no paletó, ninguém aceita aquela cena. Aceitar aquela cena é eu me despir e jogar fora os meus valores, né? Eu vejo aqui a Neuro até comentando, uma pré-candidata nossa, a Yasmin. A Yasmin é uma menina que tá ali, uma mulher que tá no 1º de março, que não viu o asfalto chegar, a promessa do asfalto chegar, o postinho de saúde que está inacabado. Então, assim, essa riqueza não chega. Então, não adianta vir com pesquisa baseada em sites que recebem fortunas por mês. O que a gente preza é o bom jornalismo. Bom jornalismo como você faz, que você entrega conteúdo, que você se preocupa 8 horas da noite fazendo live, trazendo conteúdo, antes de uma entrevista, faz um release, conhece, lê sobre o pré-candidato, prepare uma entrevista para extrair o máximo de conteúdo. Bom, não é isso que a gente vê do jornalismo hoje. Ao respeito a todos os jornalistas, a imprensa é importantíssima. A imprensa é um dos pilares da sociedade. Mas essa imprensa amarrou, como está acontecendo hoje na nossa cidade, isso para mim não existe. Para mim é uma pesquisa fake e nós vamos mostrar nas urnas que o resultado vai ser diferente. O que você falou aí, Felipe, eu posso ter uma identificação que, assim como a política, o jornalismo ele é muito vendido, né? Assim, a gente tenta fazer um jornalismo claro, conceitual, mas às vezes a gente perde para a politicagem. Então, eu acho que a internet, como você vem falando aí em outras entrevistas, a digitalização ela é a força de qualquer meio de comunicação hoje. Hoje eu posso falar o que eu quero, o que eu penso, da forma que eu quero, sem ser vendido para A ou para B. Então, assim, muitas vezes a gente está vinculado ao meio de comunicação por fatores financeiros, logicamente, que ganham dinheiro, são patrocinados por X, Y, Z, mas a minha ideia de fazer esse quadro com mais de 1 milhão de visualizações em 4 meses, tanto na política como no entretenimento, meios empresariados, que a gente está com um quadro aqui, executivos de sucesso, com 30 grandes empresários de Mato Grosso, toda quinta-feira, é para mostrar um jornalismo neutro, um jornalismo que eu posso falar o que eu penso e por isso eu sofro o peso disso. Eu tenho várias críticas aí rolando, mas eu estou aqui firme e forte e a internet mostra os resultados. É só entrar no YouTube e ver lá as visualizações, a gente vai seguindo adiante. Mas acho que a política é isso mesmo. A gente tem que ser independente, a gente tem que mostrar as nossas ideias e aí vai se juntando com grupos que pensam semelhante, né, para fazer realmente uma política transparente. Eu acho que a palavra é essa. Corrupção não dá mais, né, Felipe? Eu acho que a gente ninguém aguenta mais. E aí eu vou entrar contigo nesse assunto agora, que é o que a gente está fazendo nesse exato momento. Pré-eleição, pré-candidatura, 90%, se não 100% digitalizado. Como é que você pensa em fazer essa campanha, assim que for realmente definida a sua candidatura, com esses meios digitais, meio a tantas fake news, tantas pesquisas, você que é tão ativo nas redes sociais? Yuri, vou cumprimentar até uma amiga jornalista, que é a Verônica Raquel também, que preza muito conteúdo, entrega muito, e é bom ela estar acompanhando aqui também, acho ótimo. Eu tenho falado sempre para os jornalistas, né? A gente precisa conhecer novas plataformas, novos meios de comunicação, novos formatos de receita, e o que você falou aí, como vai ser uma pré-campanha e campanha. Yuri, ninguém sabe. Ninguém sabe. Vai ser um novo modelo a ser testado. Vai ser um novo modelo a ser testado na internet, na ocupação, na linguagem. É muito difícil fazer política hoje. Eu sou um cara que consigo ouvir duas polarizações e entender que essas polarizações precisam se aproximar para a gente encontrar soluções. E a gente está num mundo cada vez mais dividido. E a gente se sente, às vezes, fora de um eixo que está sendo formado. Você tem que estar em extremidades. E eu falo, pessoal, as extremidades precisam estar próximas. Porque só ouvindo o outro lado, eu consigo tomar decisão baseada em evidência, em dados. Vai ser uma pré-campanha e campanha totalmente diferente. Acredito que muito digitalizada. Acredito que vai existir o WhatsApp. Acredito também que vai ter o mesmo índice também de eleitores que são financiados, eleitores que são cabos eleitorais. Isso sempre vai acontecer. Mas a internet deu liberdade. Uma ideia que é posta, nunca mais ela volta. Ela abre sua mente, ela transforma o seu ser. Se você estiver aberto para isso, certamente faz pensar. E uma eleição, muitas vezes, não é sobre ganhar ou perder, é sobre fazer as pessoas pensarem. Então, nós temos hoje a máquina do governo do estado como pré-candidato, nós temos a máquina da prefeitura como pré-candidato, e nós não temos medo de máquina, nós provamos isso. Nós
Esses dias eu fui comprar um celular e falei assim, é com o celular na mão e com muita opinião e com muito conhecimento que nós vamos vencer essas batalhas. A gente não precisa mais do que isso. Nós precisamos de verdade na política, é de honestidade. Esse tipo de política baseada em sobrenome, eu não quero nunca, nem para a minha vida, nem para as futuras gerações da minha família. E, Felipe, é impressionante como a gente não imagina onde chega, né, a comunicação audiovisual. É impressionante. Esse vídeo ele vai ficar permanente aqui para outras pessoas. E só respondendo ao Felipe Corrêa, que até convidei para uma entrevista também, pré-candidato a vereador, a gente sabe o poder, sim, do YouTube. Eu vou te falar, vai ser muito difícil me vender para algum site hoje em dia se não for para ser eu realmente. Eu me inspiro muito em grandes comunicadores, que eu prefiro trabalhar vendendo cocada na rua, ganhar meu dinheiro, pagar meus boletos, do que me vender para politicagem em sites de notícias. Mas vamos seguir adiante. Fico muito feliz, agradecer todas as pessoas que estão assistindo. A gente tem, em média, aí, mais de 1.000 acessos depois no IGTV. Felipe Velaton é ativo aí na oposição, junto aí com seus 5 companheiros. Como é que você vê agora essa rachadinha aí com a Abílio? Ele já falou aí publicamente que não há possibilidade dele ser vice. Você tem possibilidade de ser vice? Como é que está essa logística aí de vocês que são irmãos e lutando aí por essa oposição tão forte? Hoje, eu e o Abílio somos diferentes, mas somos iguais. O que a gente tem conversado muito a gente entende que ninguém é menor do que ninguém, cada um está na sua jornada, na sua pré-campanha. É lógico que o diálogo tem sido muito forte nesse momento, vai se aproximando, composição, precisamos compor. Eu tenho colocado as minhas ideias, ele tem colocado as dele. O nosso partido Cidadania tem validado a nossa pré-candidatura nacionalmente. É um projeto de partido, é um projeto também para o futuro também, não só para o presente. A gente entende que trazer essa chapa com força é fundamental. Eu respeito completamente o Abílio, é um dos melhores fiscalizadores do município de Cuiabá. A gente entende que o processo foi de complemento durante esses 4 anos, mas nós temos até o período das convenções, que vai até dia 16, para tomar essas decisões. O que a gente não quer é o que está aí posto, mas eu sempre digo, é tirar o paletó? Sim, é tirar o paletó, é tirar esse prefeito corrupto, mas quais são os próximos 4 anos? Qual que é os primeiros passos? Felipe, se você fazer o questionamento, Felipe, qual é a sua primeira ação? Primeira ação é auditar todos os contratos da prefeitura. Segunda ação, buscar transparência total nas compras públicas. Se sobrar mais dinheiro, Yuri, sobra mais vida para as pessoas, sobra mais empreendedorismo, sobra mais asfalto, sobra mais saúde. Aí não sobra, executa. Então a gente tem que parar de achar que a política é algo distante. Não, ela faz parte da nossa vida todos os dias. E a gente não pode ter medo. Então, certamente, ele está nessa conjuntura dele, construindo, eu estou construindo a nossa também, mas a gente não deixa de dialogar. A gente sabe que os grupos políticos que estão se formando, tanto na prefeitura quanto no governo do estado, são grupos fortes, grandes, e a gente tem continuado na nossa autonomia e independência. Esses dias eu estava falando com ele, nós somos corajosos, corajosos porque nós estamos enfrentando máquinas pesadas e que estão acostumadas a usarem os seus grupos políticos de poder para se manterem na política. E não dá para rolar um spoiler aí, não? Quem seriam os possíveis nomes aí para ser vice do Felipe Velaton? Nós temos conversado muito sobre a representação das mulheres, né? E a gente sabe o tanto que é importante essa formatação. E não só para ser vice, mas para preparar novos nomes, né? Inserir nos quadros políticos novos quadros e novas mulheres. Mas está sendo dialogado ainda, eu tenho conversado com Cidadania e até o dia 16 aí tem muita surpresa. Que maravilha. Felipe, a gente está já quase acabando o nosso tempo, mas eu não poderia deixar de falar nessas 3 pessoas. Quem que é a Dona Alice e o seu Dimar para você hoje? O que eles representam? Dona Alice e seu Dimar, eu vi até eles na live aí. São meus pais, né? São um exemplo de vida. Quando você tem... E não posso esquecer da Liara, minha irmã. Exatamente, eu ia falar posteriormente. Então, eu nem deixo, né? Não pode faltar ninguém do ninho.
Aqui a gente tá fechado, entendeu? E a família tá fechada. Essa Alice aí que comenta Cuiabá Viva é uma cabeleireira que atendia no fundo da sua casa, que hoje emprega diversas mulheres, homens, formou muitas mulheres para o empreendedorismo feminino. É uma mulher que eu tenho assim como esteio, como base na minha vida, e como eu trato as pessoas no caminho. Meu pai, seu Gilmar, era um cara que veio aqui num 1113 no caminhão Mercedes, depois começou a alocar equipamentos, trabalhar com obra. Desde pequeno eu ia apontar serviço com ele, quantas viagens de caminhão, e isso me mostrou principalmente o valor do trabalho. Minha família tem enraizado o valor do trabalho e é algo muito aqui dentro do nosso coração. A gente acorda cedo, dorme tarde, com o nosso propósito de entregar o nosso máximo, o nosso melhor. E a Liara, minha irmã, desde pequena, administra o salão da mãe, abria e fechava o caixa, saía do colégio, já ia para o caixa, ajudar a mãe, fechar as contas, pagar boleto. Então a Liara hoje tem uma empresa de software que está no Brasil inteiro, especializada em salões de beleza e clínicas de estéticas. A Liara é uma mulher empreendedora, forte, guerreira, uma referência para mim também. E essa é minha família, uma família que tem como pilar o trabalho. E quando eu entrei na política, Yuri, eles só me pediram uma coisa: não envergonhe a família e trabalhe como você trabalha aqui nas empresas da família, na sua empresa. Entregue o seu melhor, que a gente vai ter orgulho de você, e a gente está finalizando esses 4 anos como vereador com muito orgulho. Que maravilha. Olha, eu comparto com você em todos os sentidos, porque a família é a base. E eu saí de casa aos 15 anos e minha mãe falou assim: nunca me decepcione. Nunca faça eu receber um telefonema para ter uma decepção. E assim eu sigo adiante. Te parabenizo. Parabenizo a dona Alice, ao seu Dimar, sua irmã Liara. E esse é o Felipe Tanahashi Alves, mais conhecido como Felipe Velaton, pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá. Felipe, te desejo toda a sorte do mundo. Você faça uma pré-candidatura, eleição, você consiga chegar mais próximo de todas as pessoas, não só pelos meios digitais, mas pelos meios físicos, quando assim for possível, por conta do coronavírus, mas que você continue cativando não só pela carreira política, mas pela carreira pessoal, que você dribla tão bem aí nas redes sociais. A gente pode te conhecer diariamente, o cidadão Felipe Velaton e o político. Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, e conta com a gente. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. Yuri, obrigado. Você, como sempre, uma luz aí. Obrigado, gratidão. Você é uma luz no jornalismo, uma luz de conhecimento, uma luz para trazer não só informação, mas também trazer essa paz de que eu falo que a comunicação é se aproximar das pessoas. Tem que amar pessoas, tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, vai fazer outra coisa. Mas para estar na comunicação, para estar na política, tem que amar pessoas, tem que resolver problemas, e a gente adora isso. Eu quero agradecer o Wagner, a Bia, o Rafael Cuiabano, o João, o Bruno, todas as pessoas, Muriel, Neuri, olha, foram tantas, Jennifer, foram tantas pessoas, o Álvaro, olha, pessoas que nos acompanham, que estão com a gente nessa labuta, o Matheus, obrigado a todos vocês. A gente faz isso por vocês, e é transformar políticas em política, política em políticas e políticas em resultados, tá bom? Obrigado, valeu, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Uma palavra que eu gosto bastante é soluções. Vamos apresentar soluções, que é isso que o pessoal quer, a população quer. Sigam o Felipe Velaton, conheçam as propostas dele, conheçam de outros candidatos também, para vocês entrarem nas suas próprias conclusões. Siga a gente no LTV Brasil para ficar informado, se divertir, rir. Que Deus abençoe, boa semana para todos vocês. E amanhã tem Executivos de Sucesso. Não percam. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Tchau, Felipe. Até mais. Mais uma vez, invada o teu celular, tua televisão com assuntos de extrema relevância. Cuiabá, Criador e quadro, bem-vindo, Michele. Cara. Olha o gato louco. Sou eu! Boa noite. Tá tudo bem, a gente tá no... Prazer é meu, Yuri. Para conversar, para levar informações para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil.